E graças a Deus. Então, irmãos, a palavra que eu quero compartilhar com a igreja, já deixando aí o nosso tema, deixando de ser menino, e, na verdade, é uma necessidade, irmãos, que nós temos como cristãos, é crescer em Cristo, é crescer na palavra, é crescer na fé a cada vez mais, né? A gente não consegue imaginar uma pessoa que não tem essa ânsia, essa necessidade de crescer em Cristo, de chegar na vida cristã, de conhecer a Cristo e estagnar, parar ali, né? Eu acredito que isso não existe, porque o cristão, ele sente essa necessidade de Deus, né? De estar mais perto, de desfrutar do que o Senhor tem para nossas vidas, e isso é gratificante, e nós ganhamos muito com isso. Então, aqui no texto, irmãos, nós queremos tirar algumas lições que o apóstolo Paulo traz, a palavra do Senhor, ela traz para nossas vidas, e eu gosto, né, eu me encanto com a palavra de Deus, que é uma palavra que foi escrita há bastante tempo, ela ainda hoje, ela faz sentido em nossas vidas. Ainda hoje, ela pode ser aplicada para nós. Isso é gratificante. Isso traz coisas boas para a nossa vida. Então, eu quero destacar algumas lições que nós podemos aprender nesse texto. E no versículo 13, irmãos, o primeiro ponto que eu quero destacar é que ele vai falar, no versículo 13, acerca da unidade da fé. E ele diz, até que todos cheguemos à unidade da fé. Ora, meus irmãos, nós precisamos ter a mesma visão. Nós precisamos ter o mesmo alvo e nós precisamos ter o mesmo propósito em relação à fé e o reino de Deus. Não é interessante, irmãos, o povo de Deus, a igreja do Senhor, ela olhar diferenciado, onde muitos estão se envolvendo em algo que não não tem a ver com o reino de Deus. É importante aqui que nós possamos entender que nós não estamos falando de opiniões pessoais ou de coisas seculares, nós estamos falando de coisas concernentes ao reino de Deus, aquilo que diz respeito à nossa fé, aquilo que diz respeito àquilo que nós estamos vivenciando na palavra de Deus e a minha vida com Cristo. Quando ele fala que nós temos que ter essa mesma unidade, é que a igreja, no momento certo, no momento da dificuldade, ela precisa estar unida, com a mesma visão, com o mesmo propósito. No capítulo 4 que nós estamos lendo aí, se você observar o versículo 3, ele diz assim, esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Veja que ele fala de unidade, precisamos estar unidos no mesmo Espírito. E o versículo 4 ele diz que há somente um corpo e um Espírito, como também fortes chamados, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E, meus irmãos, nós encontramos a igreja muitas vezes dividida, achando que essa luta é de alguns e não de todos, onde o campo de batalha no qual nós fazemos parte, ela não diz respeito a um grupo de cristãos, mas a todos os cristãos, a todo o povo de Deus. Essa não é a luta que nós travamos, irmãos. Não é a luta da igreja cristã evangélica Peniel. Não. A igreja precisa entender que a luta que enfrentamos... Não, calma aí. É a luta do povo de Deus. Não é
povo isolado. Tem algum microfone ligado aí que está dando microfonia. É a mesma luta, é a mesma dificuldade que nós enfrentamos. Então, o cristão, irmãos, ele precisa ter essa mesma visão, a mesma fé. Lá no capítulo 17 de Mateus, irmãos, nós tem um relato muito interessante, que é quando Jesus ele sobe o monte juntamente com 3 discípulos, né? Pedro, Tiago e João. Ali eles passam um momento passam a noite toda em oração, eles têm uma experiência incrível. E ao descer do monte, eles encontram ali uma situação onde tem um pai com um filho, uma criança, né? Ele é um jovem, vamos dizer assim, é um jovem, e aquele jovem está possesso. E qual é a grande dificuldade ali, irmãos? A grande dificuldade é que o homem, ele disse que trouxe aquele jovem para os discípulos de Jesus expulsar, e eles não conseguiram. Agora, nós pensamos, por que eles não conseguiram expulsar aquele demônio? E nós vamos ver no relato do texto ali de Atos, ou melhor, de Mateus capítulo 17, irmãos, que havia uma discussão entre os discípulos e entre os discípulos e entre a multidão que estava ali, os escribas, os fariseus, aqueles outros, né? Ou seja, todas as vezes, irmãos, que a igreja ela perde essa visão da fé. Todas as vezes, só um instante, irmãos.